Você quer saber como abrir uma empresa nos Estados Unidos? Então assista esse vídeo comigo hoje que eu vou falar sobre os 10 passos para abrir uma empresa nos Estados Unidos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Miranda, bem-vindos ao canal Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos. O objetivo do meu canal é de ajudar os empresários, empreendedores, profissionais brasileiros que estão planejando em expandir seus negócios aqui para os Estados Unidos ou começar uma carreira de forma estruturada. Antes de eu começar, eu vou pedir para você assinar, compartilhar, comentar, me incentive aí a trazer essas informações para vocês. Agradecer muito o nosso apoiador do canal, a Expertness Translations, uma empresa muito boa, muito séria aqui dos Estados Unidos, que faz traduções juramentadas. Então, quando você precisar de traduções, não deixe de falar lá com o Evandro, nesse telefone, nesse e-mail. Eu tenho certeza que ele vai atender vocês muito bem. E eu aproveitar também para mandar um abraço para os amigos do canal aí, o Alexandre Cavalcante e o Fernando Reis. Na semana passada eu postei um vídeo sobre o Thanksgiving. Eu falei que eu ia bater um papo com eles. Eu tive a oportunidade, o prazer de conversar com eles essa semana. Cada um me contou ali dos seus objetivos e eu estou muito feliz que eu pude ajudá-los a esclarecer algumas dúvidas que eles tinham. Então, Fernando e Alexandre, um grande abraço para vocês. E o vídeo de hoje é dedicado a outro assinante, o Diego Inácio, que me mandou um e-mail com pedido de pauta e ele quer saber os detalhes para abrir uma empresa nos Estados Unidos e as minhas dicas aí para escapar dos malandros. Então, o assunto de hoje ele é um pouco operacional, mas é importante, apesar de ser operacional, tá? E a minha sugestão, pessoal, é que vocês, antes de começar a dedicar energia ao que eu vou falar hoje, que vocês passem pelo tudo que eu falei nos outros vídeos em termos de planejamento, de pesquisa, de estratégia de marketing, estratégia de vendas, tá? Então, antes de você cair de cabeça no que eu vou falar hoje, preste atenção nos outros vídeos que eu postei sobre pesquisa, estratégia de marketing, estratégia de vendas. Importante também dizer que eu estou compartilhando aqui com vocês o que é baseado na nossa experiência, tá? Não é um conselho legal, eu não sou advogado nem contador, mas vocês sabem que nesses anos que a gente está aqui a gente aprendeu muito, então eu vou passar os principais pontos do que nós aprendemos, tá? Então vamos lá, quais são os 10 passos para a abertura da sua empresa nos Estados Unidos? E aqui é uma visão prática e não conceitual e não burocrática, tá? Eu não vou passar muitos da parte burocrática para vocês, é mais uma visão prática mesmo, tá? Então, primeiro passo, tá? Certifique-se de que você já assistiu todos os outros vídeos do meu canal, onde eu falo sobre os desafios e a importância de um bom planejamento de marketing e vendas, começando pela pesquisa de mercado, estratégia de marketing e estratégia de vendas, tá? Como eu falei para vocês, não vale a pena você entrar na parte burocrática se você não resolveu esses 3 pontos iniciais. Ali, o que você precisa focar? Defina bem o seu negócio, defina bem o seu produto, o seu serviço, defina bem os seus objetivos, faça uma boa análise da concorrência, quanto capital você vai precisar e o mais importante, pessoal, faça um excelente business plan que inclua um bom plano de marketing e vendas baseado numa boa pesquisa de mercado. Passo número 2. Prepare a comunicação da sua empresa para ela ser bem aceita e reconhecida aqui nos Estados Unidos, tá? Então, o que é importante aqui? O que eu chamo de touch points, tá? Touch points são os pontos de contato que os seus prospects, os seus possíveis clientes vão ter com a sua empresa. Então, defina bem o seu nome, né? Quantas e quantas empresas a gente vê aqui que pega o nome exatamente igual é no Brasil e traz para cá e ninguém entende nada. Então, pense nisso, tá? Pense bem no seu logo, né? Às vezes a empresa tem um logo lá do Brasil da década de 50 e quer vir com o mesmo logo, você já passa uma imagem que você está desatualizado, tome cuidado com isso. Pense bem no seu site, elabore um bom site em inglês, que tenha cara de empresa boa, empresa americana. Cartão de visita, material impresso, crie um e-mail. Se você puder tirar o .com.br do seu e-mail, é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Crie um e-mail.com. Telefone daqui, importante você ter também. Enfim, tudo que seu potencial cliente pode ter acesso, né, e ele possa entender rapidamente, de forma fácil, o que a sua empresa faz e por que ela deve ser considerada, tá bem? Então,
esse é o passo 2. O passo 3, agora, né, chegou realmente a hora de estabelecer a empresa. Então, se você fez o passo 1 e fez o passo 2, agora o que é importante você fazer? Estabelecer a empresa. Como que você pode fazer isso? Escolha um contador e um advogado que vai te ajudar com a parte legal, tá? E aí a pergunta que sempre me fazem é o seguinte: Antônio, contador e advogado brasileiro ou americano? Depende, tá? Primeiro, você fala inglês bem para ter contato com um contador americano, um advogado americano? Se sim, e eu não vou generalizar, óbvio, eu tenho amigos aqui que são contadores brasileiros e advogados brasileiros, né, e eu confio nessas pessoas, mas na nossa experiência, né, e a gente não teve todas essas informações que eu passo para vocês, quando nós viemos para cá, nós escolhemos a famosa empresa lá do Google, que nos assessorou, eles cobraram mais de $2.000 para abrir a nossa empresa, né? E hoje a gente sabe que abrir uma empresa aqui por $300, $400 você abre a empresa. E eles nos cobravam quase $1.000 de mensalidade para fazer a contabilidade numa empresa que não existia. Hoje a gente sabe que é aí entre 150, mais ou menos 150 a cada 3 meses. Então, assim, o brasileiro, se você conhece, se vem indicado por amigos, por familiares, por outros profissionais, e você sabe que eles prestam um serviço correto, um valor certo, pode fazer com o brasileiro. Se você não conhece, tá? Qual que é a minha dica? Tente fazer com o americano. Por quê? Porque o americano não vai te cobrar $2.000 para abrir empresa, ele não vai te cobrar $1.000 de mensalidade. Por quê? Porque ele tem vários outros clientes e eles não conseguem entender como é que se cobra $2.000 para abrir uma empresa. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, a minha dica para se brasileiro ou americano, se você conhece, tem referências e está num preço, né, justo, faça com o brasileiro. Se não, não tem problema nenhum você falar com um americano. Passo 4. Qual tipo de negócio que você vai criar? Tá? Uma corporation ou uma LLC? Esses são os dois principais tipos. Tá? Tem gente que vai te falar mais uns 20 outros tipos aí de letrinhas. Se você entender esses dois, já é meio caminho andado. Tá? Então, a consultoria que abriu a nossa empresa, ela errou nisso. Né? Ela abriu num perfil e a gente poderia estar no outro, e hoje a gente tem um risco desnecessário aqui, tá? Então, de aprendizado também. Entenda o que é LLC, entenda o que é Corp. Eu posso fazer um vídeo inteiro só sobre as diferenças entre a LLC e a Corporation, mas você pode estudar, tá? Esse tipo de informação tem muita disponibilidade na internet, tá? Então, defina do ponto de vista de proteção dos seus bens, de riscos pessoais, de riscos para o negócio, o que seria melhor para a sua empresa? Uma LLC ou uma Corp, tá? Isso é importante porque a formação da empresa vai criar o seu Tax ID, né? O seu Tax ID Number, que no Brasil equivale ao CNPJ, tá? Então, preste atenção nisso. E converse, obviamente, com o seu contador, né, sobre o que é melhor. Passo 5. Consiga o seu Tax ID, que é o Tax Identification Number, ou também chamam aqui de EIN Number. EIN é Employer Identification Number. Consiga também as licenças e os alvarás específicos para o seu negócio. Tá? Cada estado americano tem um departamento, né, um bureau que eles chamam para esse assunto. Na Flórida, eu já falei para vocês, chama SunBees, mas cada estado tem o seu. Tá? E, pessoal, a maioria das empresas precisa de licenças e alvarás específicos para cada tipo de negócio. Tá? Uma coisa importante também, consulte não só em nível estadual, consulte na cidade, no condado e, né, no estado, porque às vezes a cidade pede uma coisa que o estado não pede, e aí você, né, tem pouca informação, acha que só o que o estado pede é o suficiente. Não, aqui cidade pede coisas, o condado, que é uma micro-região dentro do estado, pede outra coisa, e o estado pode pedir outra coisa, então fique de olho nisso. Passo número 6. Pesquise sobre os requerimentos específicos intrínsecos ao seu negócio. Tá? O que é isso? Algumas empresas podem precisar de um tipo específico de seguro com um valor mínimo. Tá? Então, por exemplo, aqui no nosso caso, para a gente poder alugar esse escritório aqui, a gente precisa de um seguro que chama Liability Insurance, né? Que ele é um valor que ele cobre algumas coisas aqui que a gente precisa ter. Tá? E o valor da cobertura varia de acordo com o que o proprietário do imóvel pede. Então, fique de olho nisso.
Existem também outros requerimentos que podem se aplicar ao seu negócio, tá? Então, se você vai ter uma empresa de mudança, você precisa de determinado seguro, uma empresa de fabricação, você precisa de outros seguros. Então, mas no geral, quais são os principais aí, tá? Um que se chama Unemployment Insurance, que é o seguro-desemprego, outro que se chama Workers' Compensation, que é um seguro como se fosse contra acidentes de trabalho, mas fique de olho também nos impostos locais, estaduais e federais, tá? E lembre-se, tudo isso, o seu contador e o seu advogado, eles têm a obrigação de esclarecer isso para você e te ajudar, tá? Então, pergunte a eles isso daí logo no começo. Passo número 7, agora eu vou falar sobre a preparação financeira, tá? Então, o que você vai ter que fazer depois que você fez esses 6 passos, chegou no 7º, você vai ter que abrir a sua conta no banco, tá? E aqui eu sei que é uma dica bastante óbvia, mas é importante o quê? Você separar as suas finanças pessoais das suas finanças do seu negócio. Tá? Tem gente que mistura tudo, aí depois tem problema com a Receita Federal, porque é uma bagunça, então separe isso. Tá? Para isso, o que você vai precisar? O que os bancos vão pedir de você? O seu Tax ID, né? A data de fundação, tipo de negócio, quem são os proprietários, o seu endereço, enfim, tudo aquilo que está num papel que chama Articles of Incorporation. Articles of Incorporation, apesar desse nome bonito, o que é? Duas folhas de papel que o Sambis gera, que ali está mostrando que a sua empresa está estabelecida, tá? Então, você vai ter que ir no banco com essas informações, né, passaporte, tudo isso, Articles of Incorporation e endereço, então esteja preparado para isso. No passo 8, agora, você vai ter que iniciar a contabilidade da sua empresa, tá? Então, o que é importante aqui? Você manter os registros de tudo que você gastar, tá? E aí o pessoal pergunta, mas eu preciso guardar papel? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Na dúvida, aqui a gente guarda, tá? E existe também uma ferramenta muito boa para você controlar a sua contabilidade aqui nos Estados Unidos, que se chama QuickBooks. É uma ferramenta paga, né? Como tudo nos Estados Unidos é pago, mas te ajuda muito a você mesmo fazer a contabilidade da sua empresa, tá, gente? Então, se organize, não deixe para fazer isso só quando você for fazer a declaração de imposto de renda, porque aqui é um assunto muito sério, isso daí. Então, é uma dica aí que eu dou para vocês, pesquisem sobre essa ferramenta chamada QuickBooks, que é muito boa para pequenas empresas. Passo 9, tá? Estabelecer uma linha de crédito para o seu negócio. O que é isso? Tá? Assim como para a pessoa física, né, você deve ter visto aí o vídeo que eu fiz sobre o cuide bem do seu credit score, existe também, né, o equivalente do credit score para as empresas. Tá? Então, como é que os principais aqui desse credit score? O que eu sugiro para vocês? Consiga um número que chama Dun & Bradstreet, o pessoal chama aqui DNB. Tá? Dun & Bradstreet é uma empresa que criou esse índice. Tá? Ou também um DUNS, D-U-N-S, number, tá? Pois isso vai ajudar a sua empresa a ser bem avaliada pelo mercado. Tá? Então, às vezes você vai participar de uma concorrência ou você vai pedir crédito no banco, eles podem pedir esses números para você e é bom você ter. Tá? Então, fale com o seu contador também. Vem cá, contador, como é que eu consigo um Dun & Bradstreet, um DNB ou um DUNS number? Tá? Passo 10. Aí já vamos falar agora de você preparar o seu local de trabalho. Vocês perceberam que eu deixei só para o passo 10 para você buscar montar a sua empresa física de fato? Por quê? Porque os 9 passos anteriores são essenciais. Tá? E eu sei que a maioria dos empresários brasileiros que chega aqui já começa alugando imóvel para depois ver o que vai fazer. Então aqui as dicas é o seguinte, se você vai trabalhar de home office, o que é importante? Não deixe de verificar os requerimentos de zoneamento da sua cidade. Tá? E também do proprietário do imóvel ou do condomínio. Por quê? Tem condomínio, tem proprietário de imóvel que não deixa você ter uma empresa, né, trabalhar de casa. Ah, Antônio, mas eu vou estar trabalhando sozinho lá, ninguém vai me ver. Pode ser, mas se você começa a receber gente, começa a receber material, começa a receber e o condomínio não permite, eles podem te tirar, te dar multas, te tirar do imóvel. Tá? Então, tome cuidado com isso. Agora, gente, se você não quer trabalhar home office, se você for alugar um imóvel, eu tenho aqui dicas que a gente aprendeu às duras penas. Tá? Seja cuidadoso com o seguinte, escolha bem o seu corretor de imóveis comerciais. Né? E sempre que eu falo de corretor de imóvel,
Tenho uns amigos aí que ficam meio tristes comigo, mas pessoal, meus amigos corretor de imóveis aí, tá? Ser corretor de imóvel aqui nos Estados Unidos é muito fácil. Você faz um curso de uma semana, você já pega a sua licença. Isso faz o que acontece? Muita gente que não é boa em praticamente nada vira corretor de imóveis. E aí, a classe fica toda denegrida, por quê? Porque tem muita gente ruim corretor de imóveis. E os bons, você tem que procurar bem, né? Então, procure um bom corretor de imóveis, procure um corretor de imóveis que seja específico para comercial. Corretor de imóveis residencial, ele mais se enrola do que resolve o seu problema, tá? Outra dica que eu dou para vocês nos imóveis, busque um imóvel compatível com o que a sua pesquisa de mercado indicou, tá? O corretor de imóveis, gente, eu já falei para vocês, ele não sabe do seu negócio, ele não sabe, né, do mercado. Então ele vai falar para você, aluga esse aqui, mas espera aí, a minha pesquisa de mercado está falando que nessa região aqui o meu negócio não tem nada a ver. Então, se vá preparado para falar com o seu corretor de imóveis e já fale para ele, olha meu amigo, eu quero um imóvel assim, em tal lugar, de tal tamanho, se prepare para falar com ele. Se você deixar ele tomar a decisão por você, a probabilidade de você escolher o imóvel errado é altíssima. Tá? A duração do contrato, tá? Fique de olho nisso, porque aqui não tem cláusula de saída. A maioria dos contratos comerciais, eles são aí entre 2 e 5 anos. Então, você tem que botar no teu fluxo de caixa que durante 2 ou até 5 anos, você vai ter que aguentar esse aluguel, tá? Se o seu negócio não der certo por alguma razão, no primeiro ano, você ainda vai ter 4 anos para pagar de aluguel. Então, fique de olho nisso. E tente negociar o menor term, que chama aqui, né, o menor prazo possível, porque se porventura o seu negócio não deslanchar, você tem pouco tempo aí de multa aí para pagar nesse contrato que falta, tá? Outra coisa importante também, fique de olho nos seguros requeridos pelo proprietário do imóvel. Cada empresa ou cada dono de imóvel pede uma coisa diferente, tá? Então, olhe isso antes de fazer a sua decisão. Outra coisa importante aqui, como é que mede o valor de um imóvel, tá? Primeiro, é por pé quadrado, né, não é por metro quadrado. E segundo, o pé quadrado é o valor anual do contrato, tá? Então você vai ver lá, puxa vida, $80 o pé quadrado do aluguel desse imóvel, eu não consigo pagar, mas calma, porque é para o ano inteiro, tá? Então, pense no tamanho do espaço que você precisa, veja ali quanto está o valor do pé quadrado, e aí você pede para o seu corretor te ajudar a escolher esse imóvel, tá? Outra coisa importante, os custos e as licenças necessárias para reformar ou adequar o imóvel, tá? Então tem casos, gente, que tem gente que aluga o imóvel, sei lá, para fazer um restaurante. Aluga o imóvel, tal, é esse, né? Vai começar, só que vai ter que fazer uma reforma. E tem licenças e às vezes você não pode fazer algumas alterações no imóvel porque você vai mexer no sistema de anti-incêndio e aí começa uma complicação enorme. Então, pega o seu projeto, tá? Mostra para o proprietário, veja as licenças que você vai precisar antes de você assinar. Porque se você assinar o contrato e depois você quiser construir uma parede, tem lugar que você não vai conseguir fazer, tá? Então, presta atenção nisso também. Outra coisa importante, considere, no começo da sua jornada aqui, utilizar um escritório compartilhado, tá? E pense de que maneira você pode tratar toda a questão de espaço físico como um custo variável. O que isso quer dizer? Se você está pensando em alugar um warehouse, né, uma área lá de estoque, você precisa mesmo ter o seu warehouse? Você não pode usar um warehouse terceirizado no começo, né? Você está pensando em produzir alguma coisa, você precisa ter a sua fábrica, você não pode fazer com o que se chama aqui um co-packer, alguém que vai produzir para você e você vai tratar isso como um custo variável, né? Você precisa ter o seu escritório ou você pode ir para um escritório compartilhado. Então, avalie bem isso, né? No começo, se você começa a inflar o teu budget com um custo fixo, você vai ter muito menos flexibilidade para poder utilizar esse capital em outras coisas mais importantes, tá? Então essas são as dicas. Então eu falei dos 10 passos, tá? E agora eu vou falar para vocês das nossas dicas aqui que aprendemos as duras penas e que temos visto aí alguns empresários cometerem erros, tá? Então aqui são as nossas dicas. Número 1, não tenha pressa e faça tudo isso com calma e tempo, tá? A gente brinca aqui que tem gente que vem
passar férias na Disney, 15 dias, aí fica 10 dias na Disney lá com a família, e aí separa 5 dias para resolver os problemas da empresa. Cara, você não vai conseguir resolver tudo isso em 5 dias, tá? E aí fala, puxa vida, Antônio, eu não consegui resolver, não deu para passar ali no computador, não sei o quê. Então, assim, separa tempo, isso requer tempo, tá? Se você não vem com tempo resolver isso, o tempo que eu digo é 20 dias, 30 dias focado nisso. Você vai pegar o pior contador, você vai pegar o pior corretor, você vai pegar o pior advogado, você vai... Tudo de ruim, porque são aqueles ali que estão disponíveis para você, tá? Então, venha com tempo fazer isso. Outra coisa importante que eu chamo aqui de cada macaco no seu galho, tá? Tem gente que pede para o corretor de imóvel ajudar a fazer a abertura de empresa, o advogado empresarial ajudar na aquisição do visto, o contador ajudar a alugar imóvel, o advogado de imigração diz que faz pesquisa de mercado. Aí começa tudo errado já, né? Então, assim, vem com calma, escolha os fornecedores mais confiança, aqueles que têm maiores indicações e faça com eles cada uma das etapas que eles tenham competência para fazer isso, tá? Então, essa é a minha dica aí do cada macaco no seu galho. Então, essas foram as minhas 10 dicas aí, eu fiz esse vídeo hoje para o Diego Inácio. Diego, obrigado por mandar a sua sugestão de pauta, espero que eu tenha te ajudado. Agradecer a todo mundo que está assistindo aí, eu acho que era isso o recado de hoje. Então, fique comigo aí, um grande abraço e até a próxima. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoeempreendendo@gmail.com.